Olá pessoal, no vídeo de hoje nós vamos estudar as preposições in, on, at. Antes de começarmos o vídeo, deixe o seu joinha e inscreva-se. Uma outra questão que vai ajudar a gente a diferenciar o in do at é o seguinte. A gente vai pensar no formato da letra, ok? Quando a gente fala de in, a letra I, ela tem essa basezinha dela que parece que não vai deixar ela sair do lugar, né? A letra I, o formato dela, parece que ela tá mais estável no lugar dela. Então, o in é para dentro de algum lugar, com mobilidade reduzida. Então, ele significa dentro, que em inglês é a mesma coisa que inside. E aí a gente vai pensar numa mobilidade reduzida. E podemos pensar também em fácil localização, porque se o lugar é pequeno, é fácil de você localizar a pessoa naquele lugar e também faz com que a pessoa não tenha muita mobilidade, não tenha muito para onde correr. Por exemplo, nessa frase, I am brushing my teeth in the bathroom. Okay? A gente usou aqui in, porque a gente está escovando os dentes no banheiro. Bom, quando a gente está escovando o dente, né? Banheiros costumam ser pequenos, né? Um lugar aqui, enfim, tem uma mobilidade reduzida. A gente não pode fazer, não tem espaço para fazer muita coisa lá e nem para se perder dentro de um banheiro. Então, a gente tem pouco espaço, é um espaço reduzido, e se alguém tiver que encontrar você dentro do banheiro, também deve ser bem fácil, né? A não ser que seja aquelas mansões, né? Uma coisa assim. Mas acho que em todo quanto é banheiro deve ser fácil de encontrar uma pessoa. Então, I am brushing my teeth in the bathroom. O lugar é limitado. Então, nós temos pouco movimento, o local é reduzido, é fácil de encontrar a pessoa no banheiro, como ela disse que está. Quando a gente pensa na preposição at, a gente vai ter que pensar no formato da letra A, ok? A letra A é redonda, ela parece que vai sair rolando por aí. É mais usada quando estamos falando de lugares mais movimentados e que se eu tivesse que procurar alguém, eu teria mais trabalho para isso. Então, vamos colocar aqui, ó, o at. A gente vai usar para lugares mais movimentados. Ok? E sempre pense nisso. Se eu tivesse que procurar uma pessoa nesse lugar, seria mais fácil ou seria mais difícil? Ok? Então, aí a gente vai pensar em difícil localização. Não que seja difícil, mas que seja mais difícil, que dê um pouco mais de trabalho, ok? Então, por exemplo, se eu escrever assim, I am at the mall. Você tá no shopping, né? Eu estou no shopping. O shopping é um lugar mais amplo. Tem mais movimentação, tem gente indo e vindo a qualquer momento, a toda hora. Então, se você fala que você tá no shopping, a pessoa até vai te encontrar. Mas é mais difícil de encontrar, a menos que você faça uma referência de um ponto de encontro. Ok? Então, essa é a situação. Eu posso também, por exemplo, substituir aqui e falar assim:
Em épocas de confinamento, I am at home. Eu estou em casa. Mas aí você vai falar assim, ué, em casa? Porque em casa a gente tem vários cômodos. Então, eu posso perguntar em que cômodo da casa? I am at home, ok? Apesar de ser um lugar limitado, mas eu tenho um trabalho para encontrar a pessoa lá dentro. Então, I am at home. Em que cômodo? In the bedroom. Então, como você viu, aqui eu usei o in, porque eu já estou delimitando o espaço. Agora, no bedroom, já fica com menos possibilidades, fica mais fácil a localização. O in, ele vai ser para fácil localização. O at vai ser para localização que dá mais trabalho. Ok? E o on vai ser a mesma coisa aqui em cima. E aí, a gente vai pensar em superfícies. Ok? Aí é o famoso the book is on the table. Ok? Bom, vamos lá ver situações que é possível usar o in ou o at, dependendo da situação, ok? Dependendo do lugar. Vamos ver uma frase assim, ó. Se eu escrever aqui para você. I stayed. Aí dou um espacinho. E aí eu coloco the hotel. E aí eu falo para você, eu vou usar o que aqui? Eu vou usar at ou vou usar in? Bom, aperta o pause aí e decide. O que você vai colocar? I stayed at the hotel or I stayed in the hotel? Então, se for um hotel tipo um hostel, bem apertadinho, que é praticamente um ovo, um lugarzinho só para dormir mesmo, aí a gente vai usar o in, ok? So, I stayed in the hotel. Então, te dá a impressão de que o lugar é limitado e que você principalmente só usou ele para dormir, ok? Agora, vamos imaginar que você tá naquele resort. Então, aí você pode usar um at. Tá, não precisa ser um resort, mas vamos pensar assim num hotel que te dê outras opções de movimento, de sair de um lado para o outro, às vezes tem. Então, I stayed at the hotel, tá? Se você conseguiu, assim, dá a impressão de ter um espaço maior movimentação, mais coisas, mais comodidades dentro do hotel. O melhor que a gente tem a fazer para pegar isso como se fôssemos nativos e criar o hábito de ouvir e anotar, criando listas. Porque se não estivermos falando de um lugar, podem surgir expressões ou regências que pedem aquela proposição e aí não tem explicação. Tipo, por exemplo, no português, a gente tem regência também, né? Também temos isso para os verbos. Vamos pensar no verbo ir em português, tá? Então, eu escrevo aqui, ó. Eu vou à escola, ok? Eu vou à escola. Bom, quem vai a algum lugar. Então, sempre que a gente usa o verbo ir, a gente precisa dar como uma regência, né? Ela pede, o verbo ir pede que a gente use a preposição a. Então, por isso que a gente fala eu vou à escola, eu vou ao mercado,
eu vou à padaria e por aí vai, tá? É regência. O verbo ir pede a preposição a. Então, por exemplo, por que eu tô falando isso? Porque pode aparecer, por exemplo, ó. Por exemplo, ó, look at me. Look at me. Olhe pra mim, tá? E aí você vai ver o at. E aí você vai falar assim, nossa, eu tenho que procurar entender aqui o porquê que ele usou o at. Por que ele usou a preposição at. Você vai tentar encontrar essa regrinha que eu ensinei aqui e não vai funcionar. Porque aqui já é outra coisa, é regência. É verbo mais preposição, tá? Então, a regência do verbo look é at. Então, look at something, tá? Então, aí vai ser olhar para alguma coisa. Então, por isso, para fazer isso aqui, ó, é só decorando, tá? Aí não tem jeito. Mas se a gente estiver falando de local, de localização de coisas, aí a gente pode usar aquela regrinha que vai dar certo. Mas normalmente quando o at vem depois de verbo, aí é regência e aí aquela regrinha, por exemplo, não se aplica, tá? Para esses casos e para outros casos mesmos que a gente usa, é sempre bom criar esse hábito de fazer listas. Bom, então vamos ouvir mais preposições de lugar, ok? Agora é só in e on, na música da Katy Perry. E nós podemos fazer juntos, ou você também pode pausar o vídeo agora, ouvir a música dela que tá aqui no campo de descrição, aqui embaixo. E aí nós vamos fazer duas listinhas no seu caderno, tá? É só dividir uma folha no meio, assim, ó, in e on, ok? E sempre que você ouvir alguma coisa com in ou on, você para e vai anotar. Vamos criar esse hábito, ok? Depois você volta aqui para a gente analisar juntos cada uma dessas expressões que foram anotadas. There is a stranger in my bed. Aqui no caso, o in vai ser usado porque tem a impressão de que, principalmente se você estiver coberto, então você está na cama. Também poderia ser usado on, mas aí mais com a intenção de que não esteja coberto, ok? Então, é parecido no português também, a gente pode falar que você está em cima da cama, mas assim, falando sobre superfície mesmo, estando em cima. Ou você pode falar que alguém está na cama. Então, você pode usar in my bed, se você quiser dizer que a pessoa não está coberta, que a pessoa está coberta, ou on my bed, se a pessoa não estiver coberta. Aí, na próxima, ela fala in my head, ok? Então, também a ideia de dentro, ok? Inside, dentro da minha cabeça, in my head. Na outra, ela fala in the pool, na piscina, ok? De novo aqui, ó, tanto como head na anterior, como pool, são lugares limitados. Então, se alguém tivesse que procurar alguma coisa ou alguém nesses lugares, não deveria de ter problema, ok? Porque são lugares limitados, então a gente vai usar in my head, in the pool. In the yard, também temos a mesma ideia, tá? In the yard. In the park. Aqui, o in the park também poderia ser at the park, dependendo aí do parque, ok? Se for um parque mais limitado, a gente pode usar in the park, mas se for um parque muito maior, feito, sei lá, Central Park, então at the park, então vai ser mais complicado, mais difícil encontrar uma pessoa lá, ok? É um espaço mais
mais aberto, mais amplo. Depois nós vamos ter on the barbecue. Aqui no caso, o barbecue que eles estão querendo dizer é na grelha, ok? Então, é a posição, é em cima da superfície, ok? Então, por isso que a gente usou on. Eu posso até usar uma outra frase aqui, ó, pra explicar a vocês. I like fish cooked on a barbecue. Ok? Eu gosto do meu peixe cozido, né? Na grelha. Além disso, ela também foi falar on tabletops. This. On tabletops, ok? On, em superfície, em cima da superfície. E tabletops, que é a mesma coisa que, assim, o tampo da mesa, em cima da mesa, ok? E a última que nós temos, que é on the floor, que é no chão, ok? Em cima do chão, em cima da superfície. Então é isso, gente. Eu espero que a aula tenha simplificado essa ideia das preposições. Não esqueçam de avaliar o vídeo e até a próxima!